Graça e paz, irmãos. Que dia tão, assim, a gente ficou tão ansioso por estar aqui com vocês, né? Já faz meses, na verdade, desde o final do ano, né, Daniel? Vem conversando com o Roger, remarcou algumas vezes. Infelizmente o Roger não pôde estar conosco, né? Com o coração muito pesaroso. Ele chegou à conclusão que, por motivo de força maior, ele não conseguiu estar aqui. Minha esposa envia saudações, minha família, os irmãos ali da região, Montemor e as cidades ao redor. E eu também avisei vários irmãos, inclusive o Pablo David, que tem andado, estamos andando junto no Senhor. Ele mandou um grande abraço para os irmãos, né? O Antoniel e vários irmãos por aí estão orando por essa comunhão nesse final de semana aqui. Também estou contente porque viemos junto o Flávio, o Fabrício, nossos companheiros lá, e o César e a Mércia lá do Rio. Então viemos, não conseguimos vir mais irmãos, né? Que era o desejo de vir pelo menos 2 carros, né? Mas graças ao Senhor viemos juntos. E é o nosso desejo também que os irmãos sirvam. O Fabrício deve também compartilhar a palavra. O Roger não veio, o Fabrício vai servir aí na parte dele. Graças ao Senhor. Eu estive orando durante algum tempo, especialmente à medida que vai se aproximando, como servir os irmãos nesses dias. Especialmente servir de maneira que seja útil, que nos leve à obediência ao que o Senhor tem para nos guiar nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo. Como carecemos de realidade espiritual. E o que o Senhor colocou no meu coração é falar um pouco sobre a igreja em Antioquia como princípios para o crescimento de uma assembleia, especialmente uma assembleia nova. Não querendo dizer que os irmãos sejam novos, né? Mas sim que nós necessitamos voltar aos princípios da palavra do Senhor, como aquilo que o Senhor também semeou ali, como exemplo, vontade dele, para o tempo que nós estamos vivendo. Então que o Senhor nos ajude nesses dias, da minha parte, né? Compartilhar sobre esse assunto. Vamos abrir como introdução o livro de Atos, o capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Por enquanto, esses são os nossos versículos. Como forma introdutória, a gente vê que o livro de Atos, escrito por Lucas, e de uma forma minuciosa, Lucas, como aquele médico que foi treinado para cuidar do ser humano, dissecar o ser humano, o corpo humano,
o Senhor o preparou para apresentar Jesus como Filho do Homem. Ele escreveu o seu primeiro evangelho, ou o seu primeiro livro, como ele fala aqui no capítulo 1, verso 1, eu fiz o primeiro tratado. Então está se referindo ao evangelho de Lucas. E ele apresenta Jesus como Filho do Homem. E ali ele diz, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ou seja, irmãos, Lucas agora está escrevendo o seu segundo livro, e que coisa interessante, que ele não está relatando o livro de Atos como um livro fechado, mas sim como um livro de um começo. E a prerrogativa de Lucas é que aquilo que Jesus começou a fazer, então esse livro de Atos era uma continuidade do seu ministério. E o que é interessante é que enquanto ele apresenta Jesus como Filho do Homem no seu evangelho, e ali a sua biografia, falando da sua pessoa, da sua obra e dos seus ensinamentos. Então ali é Jesus Cristo homem, 100% Deus, 100% humano, 100% homem. Mas no verso 2 diz assim, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então agora ele começa a apresentar a ascensão de Jesus. Morreu, ressuscitou, ele se apresenta por cerca de 40 dias aos discípulos e agora Jesus ascendeu aos céus. Mas esse período que ele está ministrando aos seus discípulos, diz ele que, verso 2, ele fazia isso pelo ministério do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que mesmo sendo ele Deus, ele exerceu o seu ministério como homem. E como homem ele dependia também do ministério do Espírito Santo. Agora ele ascendeu aos céus. E no verso 5 ele diz, na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ele faz uma promessa de que eles deveriam perseverar em oração até que a promessa que foi feita se cumprisse, que seria o derramamento do Espírito Santo. Então eles ficaram ali cerca de 120 discípulos no cenáculo, aguardando o cumprimento do derramamento do Espírito Santo. E quando isso acontecesse, verso 8, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eles tinham essa missão, essa grande responsabilidade, sob o poder do Espírito Santo. Eles deveriam ser testemunhas do Senhor. Eles seriam mártires pelo Senhor. Eles receberiam o poder de consagrar totalmente a sua vida para dar continuidade ao ministério que Jesus começou na sua humanidade. Então, no capítulo 2 do livro de Atos, quando eles estavam todos reunidos ali orando, os 12 com as mulheres que seguiam a Jesus e muitos outros, então a casa foi cheia do Espírito Santo. Houve um som como de um vento impetuoso. O Espírito Santo veio sobre eles como em língua de fogo repartidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali ocorreu então o batismo do Espírito Santo. Ah, irmãos, mas quando nós olhamos a interpretação ou discernimento do apóstolo Paulo sobre esse evento, vamos olhar 1 Coríntios 12, versículo 12. Paulo vai dizer, 12 de 1 Coríntios, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste único corpo, sendo muitos, mas são um só corpo, assim também é Cristo. Verso 13, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Olha a interpretação de Paulo, irmãos.
Porque quando você vê o capítulo 2 de Atos, naquele período, que era a festa de Israel, estavam ali judeus de todas as partes da terra, prosélitos de muitos lugares. E eles ficaram admirados que, quando eles viram aquilo que aconteceu, que aquelas 120 pessoas que seguiam a Jesus foram batizadas no Espírito Santo, eles ficaram atônitos e acharam que eles estavam embriagados. E Pedro, tomando a palavra, diz: eles não estão embriagados, sendo agora 9 horas da manhã. É muito interessante que, do ponto de vista do movimento pentecostal, o batismo do Espírito Santo é para uma pessoa ter poder, ter dons para poder desenvolver o seu ministério, né, e autoridade sobre os demônios e dons do Espírito Santo. Mas quando você lê a interpretação de Paulo, você vai entender, e eu vou entender, de que o batismo do Espírito Santo é um batismo para dentro de Cristo. Para que agora, assim como ele, no seu ministério terreno como um só homem, ele foi fiel à vontade do Pai, agora esse Cristo que foi fiel no seu ministério de carne, ele continuaria sendo fiel ao Pai, porém num corpo. E esse corpo agora seria coletivo, o corpo de Cristo. O Espírito Santo, então, pega pessoas que antes estavam em Adão, vivendo uma vida egoísta, individualista, e transporta elas desse reino das trevas, do velho homem caído, e batiza elas para dentro do novo homem que é Cristo. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Eles descem as águas, depois, aqueles 3.000 que ouviram o Evangelho através de Pedro, descem as águas como indivíduos, meramente terrenos e egoístas, e ele sai das águas como membros do corpo de Cristo, encabeçado pelo seu senhorio. Olha que mudança maravilhosa. Então já não é um batismo para que o homem tenha o poder para ser livre para fazer algo, não. É um batismo para que tenha a condição de morrer para ser. Para que ele agora passe a se submeter ao senhorio de Jesus Cristo e ser ligado uns com os outros. Para que, assim como o Senhor tinha o seu corpo humano e se movia em obediência ao Pai, esse corpo místico, agora formado por muitos membros, também obedeça ao Senhor pelo poder do Espírito Santo. Amém. Jesus foi batizado no Rio Jordão e era como os céus de bronze, desde o livro de Malaquias até João Batista, aquele silêncio profético de cerca de 400 anos. E Jesus, então, que não era pecador, e foi aquele batismo de arrependimento representando a todos nós, a raça humana, ele é batizado em obediência para cumprir toda a justiça de Deus. Lucas diz que quando ele está sendo batizado e saindo das águas, ele está orando. E enquanto ele está orando, os céus se abrem. E o Espírito Santo veio sobre ele. Ele já tinha o Espírito Santo como habitação, porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Mas ele agora foi revestido pelo Espírito Santo. E quando ele é revestido pelo Espírito Santo, ele foi capacitado para cumprir toda a vontade do seu Pai. O livro de Hebreus, capítulo 10, verso 5, quando ele está dizendo que sacrifícios e oblações não agradaram ao Senhor, então ele diz: um corpo me preparaste. Eis aqui está escrito a respeito de mim, conforme no princípio do livro. Um corpo me preparaste. Que corpo? A encarnação do Verbo. E ele diz que isso aconteceria para que a vontade de Deus fosse cumprida. Estamos em Hebreus 10. Tira o primeiro, o velho pacto, e estabelece o segundo. Então a gente vê que Jesus, ele veio, o Verbo se fez carne, e ele agora foi revestido com o Espírito Santo para cumprir a vontade do Pai em total obediência. Embora Jesus, pelo poder do Espírito Santo, realizou muitos milagres, curas, era como se fossem cheques que ele estava dando predatado. Por quê, irmãos? Porque a autoridade que lhe seria dada nos céus e na terra seria depois da sua ascensão.
Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Na verdade, assim, depois da sua ressurreição. Mas Jesus já estava operando tudo aquilo, sinalizando que ele teria que pagar isso. Com a sua morte na cruz, ele foi batizado pelo Espírito Santo, ou revestido pelo Espírito Santo, com poder para morrer, para cumprir a vontade do Pai. Não era um poder para ser livre. Não era um poder simplesmente para ter um ministério extraordinário. Era um poder especialmente para morrer na cruz, coroando a sua obra final do seu ministério de 3 anos e meio. Por isso que a gente vai ver, no livro de Atos, Lucas está relatando, vamos voltar ao capítulo 1. Verso 8, 1:8 de Atos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Muito interessante que essa palavra testemunhas no original tem o mesmo significado de mártires. Eles morreriam, é um poder para morrer. Não é um poder para você viver uma vida livre, simplesmente de demônios e de problemas e estar pregando. Não. Antes deles morrerem como mártires sob a espada de Nero, do Império Romano, era um poder primeiramente para morrer aqui dentro, para as suas opiniões, para o seu individualismo, para a sua independência, para todas as coisas que representassem Adão, o homem velho. Interessante que 2 homens decidiram a história, né? E os 2 estavam no jardim. Adão no jardim do deleite, que é o Éden, e Jesus no jardim do Getsemane, que não era um lugar de deleite, mas era onde as azeitonas eram espremidas para sair o óleo, ou azeite. O primeiro Adão deu as costas para Deus para fazer a sua vontade. E o último, como diz Paulo em Coríntios 15, ele agora ora que não seja feita a sua própria vontade, mas sim a vontade do seu Pai. Então ele dá as costas para si. E ele agora vai em obediência ao Pai. O livro de Hebreus fala tanto sobre isso, né, irmãos? É muito interessante que o livro de Hebreus fala que ele, com grande clamor e lágrimas e pranto, orava aquele que o podia o livrar da morte. E tendo sido ouvido, se tornou a causa da nossa salvação. Como assim ele foi ouvido? Se ele ora com pranto e lágrimas lá no Getsemane, se for possível o Pai o liberasse, mas no entanto o Pai não liberou e ele morreu. Como assim foi ouvido? Eu deixo isso aí para vocês pensar depois, viu, Antônio? Que coisa gloriosa é isso, né, irmãos? O mistério da piedade do nosso Senhor, da encarnação do Verbo e obediência. Mas vocês percebem, irmãos, que agora o Senhor está dizendo que eles seriam revestidos com aquele mesmo Espírito que revestiu a ele quando estava no Jordão. E ele, quando sai no Jordão, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Para onde ele foi guiado pelo Espírito Santo? Para o deserto. Ele não foi guiado por um lugar de prazer. Ele foi guiado por uma aprovação. Depois que ele é aprovado, aí ele vem sobre o poder do Espírito Santo. Isso estamos no Evangelho de Lucas. E então se cumpre aquela profecia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando ele pega o livro da lei, abre, na verdade, o livro de Isaías, lê a profecia, e ele diz, hoje se cumpriu essa profecia. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Então ele vai agora evangelizar. Aquele corpo que ele teve como nosso, um corpo humano, era para que ele, a sua pessoa divina humana, pudesse se expressar e cumprir a vontade do seu Pai. Graças a Deus, seu corpo era perfeito. Não tinha nenhuma anomalia, nenhum atrofiamento. E quando ele se levantava para obedecer o Pai ou andar, aquele corpo obedecia. A grande questão é que agora ele tem um novo corpo. Não aquele corpo humano glorificado à direita do Pai. Esse continua lá. Mas eu me refiro ao corpo místico que é a igreja. Que Paulo está falando
que assim como no corpo humano há muitos membros, mas todos os membros, embora sendo muitos, constituem um único corpo, assim também é. Ele não diz que assim também é a igreja. Ele diz que assim também é Cristo. Que difícil, né, irmãos? Que hoje, de alguma forma, o terreno que a igreja tem sido inserida por muitos em relação ao ministério se tornou algo não no terreno da ressurreição e ascensão do Senhor, mas sim no terreno da religiosidade, do ativismo humano. Ele diz que assim também é Cristo, ou seja, não se separa Cristo da igreja, porque a igreja é a expressão de Cristo. A igreja é a extensão de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. Essas são confissões de Paulo no Novo Testamento. Para que todo o universo seja cheio de Cristo por meio, primeiramente, da igreja que é o seu corpo. Mas se a gente não discernir isso com clareza, parece que de alguma forma a gente vê Cristo lá nos céus, assentado à direita do Pai, quilômetros e quilômetros, de milhões de milhares de quilômetros à distância, e nós estamos aqui se arrastando na terra, como se o Espírito Santo não estivesse conosco. Mas aquele mesmo Senhor, que a morte não pôde vencê-lo, que Satanás não pôde vencê-lo, nada, nenhuma força pôde detê-lo, esse mesmo Senhor está andando na terra e vivendo na terra através dos santos, que são sujeitos ao senhorio dele, e vive não pela vida do velho homem, mas sim pela vida de Cristo, o novo homem ressurreto dentre os mortos. Então isso que Lucas está falando, eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, capítulo 1, verso 1 de Atos, acerca de tudo que Jesus começou. Isso significa que ele continua a fazer. O livro de Atos não terminou. Você não tem um ponto final. Ele não tem uma interrupção. Fica ali um precedente de que a obra do Espírito Santo na igreja continuaria. Ele começou a fazer e a ensinar. E agora ele fala para os discípulos esperarem o revestimento do Espírito Santo. Verso 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis mártires, testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então chegamos no capítulo 2. Cumprindo-se então o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Que evento extraordinário e maravilhoso! O derramamento do Espírito Santo para batizar os discípulos para dentro de Cristo, a fim de que agora esse novo homem corporativo fosse levantado naquele tempo. Era o início de uma nova fase, de um novo movimento na obra e no ministério do nosso Senhor. Muito interessante, no verso 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse-lhe: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Agora, irmãos, presta atenção nisso aqui. Aquele Pedro, que muitas vezes era contencioso, que muitas vezes não compreendia as coisas, uma vez que ele foi batizado pelo Espírito Santo para dentro de Cristo, uma vez que o Senhor passa a ser o cabeça e eles passam a ter esse ambiente do Senhor como a sua habitação, o Espírito da palavra profética está com Pedro. O mesmo Espírito da palavra profética que estava sobre o ministério do nosso Senhor Jesus.
E isso aqui, verso 16. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso que está acontecendo aqui, esse evento único, extraordinário, Pedro está entendendo que era o cumprimento da palavra profética falada por Joel tantos séculos antes. Aqui começa a perceber, irmãos, que assim como no Evangelho de Lucas, cada passo que Jesus dava era o cumprimento da palavra profética do Velho Testamento, e Lucas andava como que com um relógio de precisão. Toda hora ele fala, isso é para se cumprir o que estava escrito. Nessa hora, nesse momento, Lucas era tão detalhista. Agora a gente vê que em relação ao corpo de Cristo, especialmente aqui nesse princípio, cada evento, cada passo, cada conquista também era o cumprimento da palavra profética que vinha se cumprindo em relação a Cristo e à igreja. E isso que está acontecendo é aquilo. Ô irmão, será que precisamos do ministério profético para a gente compreender pelo discernimento que isso que está acontecendo nos nossos dias é aquilo que também foi falado em outras profecias? Porque se nós não tivermos sobre nós o mesmo Espírito que operou no ministério do Senhor e agora continua operando, se não tivermos esse ambiente dele nos encabeçar e nos dirigir, nós vamos ficar atrasados ao relógio profético do Senhor. Seu movimento vai continuar e nós vamos ficar para trás. Porque quando a gente vê a obra do Senhor no primeiro século com a igreja, é o avanço do ministério do nosso Senhor através do seu corpo místico. E isso que Pedro está falando, isso que está acontecendo aqui, é o que foi profetizado lá. Como é que Pedro descobriu isso, irmãos? Antes eles estavam trancados dentro de casa com medo. Lembram? Agora estão aqui cheios de ousadia, cheios do poder do Espírito Santo, pregando a palavra, e com uma pregação de Pedro, quantas almas se converteram? Pelo menos 3.000 almas. Talvez hoje tenhamos que fazer cerca de 3.000 pregações para ver se uma alma se converte. Lá era uma pregação, 3.000 almas se converteram. Que o Senhor corrija as coisas entre nós no tempo que nós estamos vivendo. Amém. Pedro agora está falando isso. E nos últimos dias acontecerá. Então ele agora começa a citar a profecia de Joel e vai avançando com tanta ousadia e discernimento. E quando chegamos no verso 36, saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Você está vendo a pregação de Pedro? Ele está pregando sobre o senhorio do nosso Senhor. Que diferença era essa pregação para o que nós ouvimos hoje nesses dias? Ele fala assim, vocês são homicidas, vocês mataram o príncipe da vida. Ele não está aliviando como hoje é aliviado. Gente, parece que a gente às vezes prega o evangelho como se fosse um final de feira. A pessoa não quer voltar com as bananas para casa e tal, e você faz lá uma pechincha lá e insiste para a pessoa. Não, Pedro está pregando com toda a autoridade. Vocês acham que vocês são gente boa? Porque Pedro viu Jesus falar, raça de víboras, né? Quem vos fascinou do juízo vindouro? Vocês são filhos do diabo. Ele sabia o que era isso. Não que simplesmente era uma questão de dureza, mas era uma questão de autoridade da palavra. E agora Pedro está falando desse senhorio do nosso Senhor. E quando ele prega o evangelho, ele fala assim, salvai-vos. Verso 40, salvai-vos desta geração perversa. Qual geração perversa? A geração do povo de Deus, os judeus, dos quais eram o herdeiro das promessas, do pacto, das profecias, de toda a herança de Abraão, mas eles usavam tudo que o Senhor lhes deu em benefício próprio. E de modo que a obra de Deus no Velho Testamento se cristalizou nesse período como o judaísmo.
um sistema religioso que o inimigo usava. Que geração perversa é essa? É o povo de Deus que não se submete ao senhorio do nosso Senhor. Se puder, leva a Deus até ser o seu próprio escravo. Torce as Escrituras para que o homem tenha algo para si mesmo. Isso é uma geração perversa. Então você vê a pregação de Pedro, então foram batizados cerca de 3.000 almas. E ali você tem então o começo do viver da igreja. E quando você vai ver como eles viviam, o 42 do capítulo 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas o que é a doutrina dos apóstolos? O Senhor falou em Mateus 28, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os o que eles deveriam ensinar? A obedecer todas as coisas que eu vos tenho dito. Não era para fazer pregações de conhecimento elevado, maravilhosos, né? Não. Ensinando a obediência, a obedecer. Jesus recebeu aquele corpo humano e o revestimento do Espírito Santo para poder obedecer. E agora os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo ao ponto de serem mártires para pregar o Evangelho e ensinar aqueles que recebessem o Senhor a obedecer a tudo que o Senhor havia ordenado. Então Paulo vai dizer, habite entre vós a palavra de Cristo. Que estranho que no nosso tempo as pessoas raramente lembram das palavras de Cristo. Como dizer que são discípulos de Cristo se não obedece o que ele ensinou? Se nem sequer lembra as palavras de Cristo, sua obra, sua pessoa, sua obra e seus ensinamentos? A doutrina dos apóstolos era a continuidade dos ensinamentos de Cristo em relação à sua pessoa, sua obra e sua doutrina, seus ensinamentos. Então é o próprio Senhor dando continuidade. Muito interessante que, enquanto nas nossas versões da Bíblia, o título desse livro é Atos dos Apóstolos, no grego não aparece 2 apóstolos, aparece simplesmente Atos. Eles tinham consciência, porque Lucas era um cooperador de Paulo, e Paulo foi aquele que, enquanto estava no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, ele caiu por terra diante da luz gloriosa do Senhor, mais resplandecente que o sol de meio-dia, e ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem você persegue. Quando ele pergunta quem és tu? Senhor. Senhor é Kyrios no grego, é amo, é soberano. Aquele Senhor soberano que Paulo conheceu no Velho Testamento, que ele memorizou o Pentateuco, que ele foi treinado aos pés de Gamaliel, ele agora discerne que é o próprio Senhor, que até então ele cria ser um impostor e a igreja uma seita. Um judeu, ele era monoteísta, ele não tinha consciência da Trindade Santa. Eles criam apenas em um único Deus como nós, mas eles não tinham esse discernimento por revelação de que é o único Deus que subsiste em 3 pessoas divinas, porém distintas. Quando Paulo tem agora essa revelação, ele passa a ver que aquele Senhor glorioso, eu sou do Velho Testamento, é o Jesus de Nazaré que foi crucificado e que ele perseguia os cristãos. E ele não vê apenas Jesus como Deus, mas ele também vê que aqueles que ele estava perseguindo era o corpo ou a extensão dele glorificado. Oh, irmãos, que visão é essa que Paulo teve? Desses 2 aspectos. Por um lado a sua pessoa, por outro lado o seu ministério. Por isso que quando Lucas está relatando, ele está seguindo essa interpretação de Paulo, de que Paulo estava perseguindo Jesus quando ele perseguia aqueles que eram membros do seu corpo. Se você dá um beliscão no braço de alguém,
e alguém fala assim, por que você está me beliscando? Eu falo, não, eu não estou te beliscando, eu estou beliscando o braço. Como isso? Não é possível você fazer mal ou dano a um membro do corpo de alguém e dizer que não está fazendo dano a ele. Por isso que o livro de Atos é a continuidade do ministério do nosso Senhor, porém glorificado, através da igreja que é o seu corpo. Oh, irmãos, e Ele está à direita do Pai intercedendo, para que nós sejamos fiéis nessa geração que nós estamos vivendo. E aí eles seguem adiante. A gente vai ver que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e todos que criam estavam juntos, vendiam as suas propriedades, repartiam. Isso só é possível pela vida do Senhor, irmãos. Isso aqui é a vida de Cristo se manifestando através deles como um único corpo que retém a cabeça. Cada avanço desse capítulo é o corpo em movimento. É o corpo em expansão, é a multiplicação do ministério do nosso Senhor. Então chegamos ao capítulo 3, um coxo é curado, e aí você tem o discurso de Pedro. Capítulo 4, eles são aprisionados, e isso gerou um avanço muito grande, eles não tinham medo da perseguição. Eles tinham consciência de que todas as coisas estão debaixo do senhorio do nosso Senhor. Não era como hoje que as pessoas estão torcendo, para o Senhor voltar antes da tribulação. Nem querem ler os capítulos da Bíblia que falam sobre tribulação, para ter uma escatologia escapista, porque tem medo, porque falta o poder do revestimento do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Quando ele sai da prisão, eles agora oram. Eles oram juntos, Pedro dá o testemunho do que aconteceu no verso 24 do capítulo 4, diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram os gentios? E os povos pensaram coisas vãs. É muito interessante como que o Espírito Santo vai revelando as passagens dos salmos, dos profetas e da lei. E eles vão orando as escrituras avivadas pelo Espírito Santo. Oh, irmãos, que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Que glória que é isso aqui, irmão. Hã? (26) Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o ungido e contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se levantaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Ou seja, não foi um acaso. Não foi um triunfo de Satanás contra o Filho de Deus, coitado. Não. Está dizendo aqui, eles tiveram discernimento de que tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. A presciência de Deus, mesmo antes da criação, da fundação do mundo. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar. Como assim estende a mão para curar? Porque quem estava impondo as mãos sobre as pessoas era Pedro, Tiago e João. Mas eles estão orando aqui: estende as tuas mãos. Como que o Senhor estendia as suas mãos? Quando os discípulos estendiam as suas mãos. Porque é Cristo através do corpo de Cristo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus Cristo.
Jesus, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com toda a ousadia a palavra de Deus. Ó, irmãos, o derramamento do Espírito Santo foi um evento único, assim como a crucificação foi um evento único. Assim como a festa da Páscoa se cumpriu na cruz, assim também o Pentecostes se cumpriu 50 dias depois, no derramamento do Espírito Santo. Mas o transbordamento do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, ou ainda que o Espírito Santo já foi derramado, mas ele pode continuar sendo derramado como uma extensão de derramamento, isso é sem limite. E, infelizmente, às vezes na tendência de ser, vamos dizer, cultivar a vida interior, o quietismo, a piedade, respeitar a soberania do Senhor, né? Como um hipercalvinismo, não precisamos fazer muitas coisas, nós nem cremos mais que precisamos orar para ser cheio do Espírito Santo. E eu já ouvi pessoas falar que isso é uma grande tolice, você orar para ser cheio do Espírito Santo. Uai. Mas se Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas, será que essa é a vontade de Deus? Se o nosso mestre falou que nós, sendo maus, sabendo dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial vos dará o quê? Ele já deu, mas Ele quer que a gente seja sempre revestido, transbordante, cheios do Espírito Santo. E isso no livro de Atos, irmãos, acontece várias vezes, sempre que o Senhor quer um novo movimento, uma nova frente, avançar. E nós precisamos do Espírito Santo para avançar no poder do Senhor. Então, que maravilhas que isso é assim. E agora você tem uma união mais profunda do verso 32 em diante. Até que chega ao capítulo 5, tem esse evento de Ananias e Safira que mentiram. E Pedro diz, vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a quem? Você está vendo que não se separa pessoas que são salvos do próprio Senhor, que é a cabeça. Quando você mente a Ele, você mentiu ao próprio Senhor, ou mentiu ao Espírito Santo. Eles não tinham essa coisa que nós temos hoje, infelizmente. Essa distância entre o Cristo vivo, que diz que passeava no meio dos candelabros, que diz no livro de Hebreus, eis aqui, ó Deus, a mim e aos filhos que tu me deste, e diz, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você acha que a congregação é só lá no céu? No terceiro céu? Não, está dizendo que ele estaria no meio da Assembleia dos Santos. Paulo, falando aos Coríntios, fala para a gente não se misturar com o mundo, porque não há conciliação entre Belial e Cristo, entre o templo de Deus e o mundo, o templo do mundo, entre as trevas e a luz. Se apartai-vos, sai do meio deles, eu vou receber vocês como filhos e filhas. E que mais que diz a Bíblia? Alguém lembra em Coríntios 6? Andarei no meio deles. Você acha que está falando de querubins e serafins? Não, irmãos. Precisamos desejar essa habitação gloriosa no Senhor, em Cristo. O tocar no Mestre, o ver o Mestre, o contemplar o Mestre, o ouvir a Ele, nos chamando. Como Ele chamou Ananias. Ananias falou, que és, Senhor? Olha Ele chamando Ananias, Ele quer nos chamar, irmãos. Ele quer estar perto de nós. Ele quer abrir os nossos olhos para vermos o Senhor vivo, habitando, enchendo e se movendo através de nós. Infelizmente, o terreno que a igreja tem transitado se tornou muito natural, por tanto ativismo. O D.L. Moody diz que o grande problema da igreja é o tráfico de verdades não experimentadas.
não vistas. É só uma questão de conhecimento. Isso vai gerando um inchaço e um contentamento falso de que estamos bem porque conhecemos doutrina e mensagens e conferências e tudo, mas não temos realidade espiritual e nós vamos nos acostumar com isso. Não, isso é engano maligno, irmãos. Como nós precisamos desse revestimento para que aquilo que é a verdade objetiva na palavra seja aplicado como realidade espiritual pelo Espírito Santo em nossas vidas. Esse era o viver dos irmãos no primeiro século. E a gente às vezes não entende que o rio de vida que vem do trono do Senhor estava avançando aqui, ó. E a gente vai ver pelos capítulos que vai avançar mais. Mas a gente fala assim, Senhor, queremos ser como a igreja de Atos, voltar lá. Eu falo, não faz isso não, gente. Porque ali é a gênese da igreja. Ali é como se fosse uma criança que está sendo alimentada para avançar. Assim como eles foram fiéis à sua geração, mas a obra do Senhor avançou. Nós queremos desejar tudo que o Senhor tem para nós nessa geração. Seria um retrocesso voltar para lá. A obra do Senhor avançou, irmãos. E a gente vai ver que apesar de estar acontecendo um movimento glorioso do Senhor, sob o poder do Espírito Santo, no início da igreja, eles ainda eram, de alguma forma, imaturos em muitas coisas. Aquilo que o Senhor falou, que o vinho novo se põe em odre novo, porque se pôr no velho, o velho vai romper, isso estava acontecendo constantemente no livro de Atos. O Senhor está sempre rompendo os odres da tradição, do legalismo, do controle humano. O vinho novo expele gases no processo de fermentação. E se o odre não for novo, flexível, ele não vai acompanhar o mover do Senhor. Então ele rompe como um odre velho que ele está ressequício, ele não consegue expandir conforme o Senhor quer expandir. Então ele trinca e o vinho cai no chão. Quantas vezes a obra do Senhor está avançando e daqui a pouco tem uma ruptura, um desastre terrível. Por quê, irmãos? Porque as coisas começaram a ser sistematizadas, organizadas, controladas, lideradas pelos homens, sem o poder do Espírito Santo, sem quebrantamento. Já não é a cabeça o senhorio do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Devemos desejar muito isso, irmãos. Um avivamento no tempo que nós estamos vivendo, por pessoas que se submetam ao senhorio do nosso Senhor, para obedecer tudo que Ele tiver para nós. Ananias e Safira morreram numa disciplina como um pecado para a morte que aconteceu. Quanta leviandade hoje na igreja. Por quê, irmãos? Porque não há esse discernimento de que é o mesmo Senhor que está conosco. Mas eu creio que o Senhor está operando algo novo nesse tempo e haverá mortes também. Haverá disciplina. As coisas não vão ficar tão liberais como ainda estão. Chegamos no capítulo 6. Naqueles dias, como cresceu o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E o verso 5 diz: nós iremos perseverar na oração e no ministério da palavra. Você se lembra que no começo eles vendiam as suas propriedades e bens e depositavam as suas contribuições aonde? Nos pés dos apóstolos. Mas agora você vê que os apóstolos não conseguiam cobrir as mesas no seu serviço. Fala, não é razoável que nós vamos abandonar o ministério da palavra e da oração para servir as mesas. O que isso significa, irmãos? Que aquilo que foi permitido no começo, o Espírito Santo não está permitindo mais.
de que aquilo que foi uma boa intenção no começo, o inimigo poderia usar como um laço para que os apóstolos deixassem o essencial, o principal, que era o ministério da palavra e da oração, para fazer coisas boas, mas que eram coisas boas que roubariam a direção do Espírito Santo. Quantas vezes a gente se distrai com coisas boas e a obra do Senhor para? São coisas certas, são coisas boas, porém que roubaram a vida e o avanço, e a gente atrofia o mover do Senhor. Graças a Deus que a murmuração dessas viúvas foram como freios para os apóstolos corrigir essa situação. Os apóstolos eram como aqueles que estavam derramando vinho para todo lado, vinho novo. A sombra de Pedro curava, a pregação de Pedro era tremenda. Mas cadê o odre novo? Cadê, vamos dizer, os arranjos para que essa revelação seja contida e possa avançar? Então foi feito um arranjo. E eles separaram 7 varões. E olha que interessante, irmãos, que esses homens que foram separados, nenhum deles eram daqueles, vamos dizer, entre aspas, só para a gente entender, 100% judeus de Jerusalém. Eles vieram de terras gentílicas, porque as viúvas que estavam sendo desprezadas eram gregas. Então o Espírito Santo deu sabedoria para eles, para não haver uma espécie de continuidade do judaísmo nessa boa intenção. Não poderia haver uma dinastia, não poderia haver um arranjo natural, como se o nepotismo, como se fosse assim, os judeus são superiores aos gentios. Não, agora é Cristo em nós, não tem macho nem fêmea, não tem judeu, não tem grego. E isso foi feito. Quando esse arranjo foi feito, o verso 7 diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Você pode ver que a palavra de Deus cresceu depois que eles fizeram esses arranjos, ou seja, o odre está sempre sendo renovado. Ah, irmãos, Estevão, que foi separado para servir as mesas, se levanta cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio de fé. Como o Senhor queria avançar a sua obra, irmãos. Alguém servindo como um diácono. E ele agora está cheio do Espírito Santo, e os líderes não poderiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Não tem nada de ficar na porta do templo. Não. Como o Senhor estava, sabe, avançando. E ele é martirizado, e aqueles que apedrejam a ele deitam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E diz as Escrituras no capítulo 8... que Saulo consentiu na morte de Estevão, verso 1, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Oh, irmãos, a comunhão na igreja de Jerusalém era tão rica, tão viva, tão alegre, tão cheia de vida, que parece que eles se esqueceram da direção do Senhor, que disse: vocês esperem em Jerusalém até do alto ser revestido do Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até... Eles não foram. Aquela comunhão estava boa demais ali, irmãos. De comer junto, de orar junto, de viver essa glória de repartir tudo junto. O Senhor permitiu uma grande perseguição. Por quê? Porque essa palavra tinha que se cumprir. Senão ia virar um odre velho que ia reter a direção e a vida do Senhor. Agora, com essa perseguição, todos foram espalhados. Você está vendo que o Senhor está derramando os seus santos para muitos lugares? Porque o Senhor queria alcançar muitos outros. Então o Senhor permitiu aquela grande perseguição. E é muito interessante que, embora os apóstolos permaneceram ali, o Senhor promoveu o meio de Pedro circular por aquelas regiões. Você vai ver que no verso 14 do capítulo 8, Pedro chega até em Samaria.
Isso é um avanço, irmãos. E depois, no capítulo 9, você tem a conversão de Saulo, que estava indo no caminho de Damasco, e vocês conhecem o texto. Até quando chegamos no verso 31 do capítulo 9. Olha o que diz a Bíblia, e eu amo esse versículo, para mim é maravilhoso essa passagem. Capítulo 9, verso 31. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz e era edificada, e se multiplicava andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Antes da dispersão, a igreja está em Jerusalém e permeando um pouco da Judéia. Mas com a dispersão, agora você vê que há igreja em toda a Judéia. Sua versão fala igreja ou igrejas? Pois é, no grego é igreja mesmo no singular. Mas eu ouvi dizer que só existe a igreja universal e as igrejas locais. Samaria não é a terra inteira e também não é uma cidade. Nem a Galileia e nem a Judéia. O que é isso aqui, irmãos, esse versículo? Você está vendo? Quando a gente acha que pode controlar até a doutrina, o Senhor nos confunde para nos levar ao quebrantamento. Irmãos, a igreja é uma só. Não pode criar esse territorialismo, esse localismo. A comunhão é sem fronteira, ainda que a administração seja numa assembleia local. Mas às vezes esse sentido local, inclusive a palavra local não existe na Bíblia. Muitas das vezes ele não pode ser nem sequer uma cidade grande. Porque politicamente, aquele sentido de localidade, ele perdeu o seu sentido. Que nós não vamos tocar nisso agora, porque faltaria tempo. Mas, irmãos, o Espírito Santo estava aqui quebrando vários paradigmas que eu acho que ele já sabia que ia acontecer nesse tempo que a gente está vivendo. Identificando o que já foi dito, né? Como está escrito, né? Então, irmãos, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz. Assim como Cristo é um só, se a igreja é o corpo de Cristo, ela é uma só. Em toda a terra, em todo lugar. Ainda que se expresse em assembleias locais, como candeeiros locais. Mas é a mesma e única igreja. É só um arranjo do Senhor. Pedro não poderia ficar só naquela região de Jerusalém e Judéia. Então, queridos, estavam sendo edificados e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aí o verso 32 diz, e aconteceu que passando Pedro por, o que diz a sua Bíblia? Toda a parte. Olha como é que o Senhor está empurrando Pedro. Pedro, eu te dei as chaves do reino. Se você não for por toda a parte, como é que nós vamos fazer? Você não vai abrir a porta dos gentios? Vai tudo para o inferno? O Senhor deu as chaves para Pedro. Pedro representa a boca do Senhor, no sentido de ministério da palavra, e as mãos do Senhor. E agora, irmãos? Como é que o Senhor vai se expressar sem mãos e sem boca? Por isso que o Senhor teve que fazer uma obra maravilhosa na vida de Pedro. Então Pedro agora passa a passar por vários lugares e chegou a Jope. Está passando por vários lugares, irmãos. Muito interessante que no capítulo 10, você tem um centurião chamado Cornélio, e ele está orando. Um centurião da corte italiana. Um anjo aparece para ele. E agora fala que as esmolas, as orações dele é ouvida. Fala para ele mandar soldados chamar Pedro, que está Simão Pedro, que está na casa de um Simão curtidor. São dois Simãos, não confundem. Simão Pedro está na casa de um Simão curtidor. Em que lugar que ele está? Em Jope. Mas o que é Jope? Aí você vai ver lá na época de Salomão, quando o templo está sendo edificado, que a madeira que veio de Tiro, do rei, que era amigo de Davi, veio sendo transportado pelas águas e entra para a ascensão do reinado de Salomão por Jope, que representa os gentios, que era um porto na época. Pedro, aquelas madeiras lá,
representa os gentios. E o Senhor coloca agora ele em Jope, no mesmo lugar, para cumprir a tipologia do Velho Testamento. Agora, o que era um curtidor, irmãos? Um curtidor era um profissional que trabalhava com odres, com peles. Ele tinha que ficar na beira de rios ou de mares, porque o cheiro era insuportável. Alguns tinham isso como uma profissão imunda. O Senhor pegou Pedro e colocou ele aonde ele não queria. Lembra quando o Senhor falou para Pedro? Quando você era jovem, você se cingia e ia para onde você queria ir. Quando você for velho, outro vai te tomar pela mão, vai te guiar para onde você não quer ir. Claro que se cumpriu literalmente com o martírio dele. Ah, irmão, mas o Senhor sempre guiou Pedro para onde ele não queria ir. Vai para Jope, vai para Samaria. Samaria, vai. Mandou comer o que não queria comer. Ainda mandou comer. Irmãos, esse Simão curtidor, ele tinha que pegar uma pele de um animal recentemente morto, ele tinha que virar essa pele do lado do avesso. E ele tem que tirar os resquícios de carne. O que o Senhor estava mostrando a Pedro quando Pedro visse ele fazer isso? Pedro, aquele animal ali, com aquela carne fedorenta que tem que virar do lado do avesso, é você. E eu vou tirar o restinho de legalismo, de carne, tudo que você tem. Depois ele lavava nas águas, que representa a palavra e o Espírito. E ele colocava o curtidor debaixo do calor do fogo. E ficava um tempo ali para se tornar uma pele flexível. Os melhores odres vinham de Hebrom, segundo a tradição dos judeus. Naquela época, os mercadores andavam vendendo odres na rua. Os odres que não vieram da terra de Hebrom, eles se rompiam facilmente. Mas em Jope você vai ver que eles aprenderam a técnica dos odres de Hebrom porque eles eram flexíveis. É como se eu estivesse falando, Pedro, esse odre do judaísmo vai romper. Vou ter que tratar com você de tal maneira que eu viro você do lado avesso, tiro o resquício do velho homem, coloco você nas águas, coloco no calor do fogo para você... Oh, irmãos, o Senhor faz assim conosco. Às vezes nós não entendemos em que circunstância e por que o Senhor nos coloca. Umas coisas muito estranhas, sem explicação. Ele está nos fazendo odres novos sempre. E agora, quando ele está ali, ele tem aquela visão vindo dos céus, né? Aquele lençol amarrado por 4 pontas, cheio de animais, quadrúpedes e répteis, e a voz do Senhor falando para Pedro, mata e come. E qual foi a resposta do Senhor? A resposta de Pedro, né? Não, Senhor. Como que pode? Se ele chama Jesus de Senhor e fala não. Não é um paradoxo? Não é uma contradição? Você é o Senhor, até o ponto que eu concordo, né? Que eu estou na direção. Só teve que quebrantar Pedro nisso aí. Como é que a obra vai avançar? Se ele deu essa liderança para Pedro. Oh, irmãos, que situação, né? Mata e come. Daqui a pouco chegam os soldados enviados por Cornélio. O Espírito Santo fala, Pedro, tem uns homens te chamando. Vai sem perguntar coisa alguma. Ou seja, fica quieto. Porque Pedro tinha ainda aquela tendência de argumentar. Né? A sombra de Pedro curava. Né? Mas Pedro, em vários aspectos, ainda era um odre velho para as coisas que o Senhor queria avançar em relação aos gentios. E essa visão que Pedro está tendo desse lençol vindo representa o ministério dele. Ah, irmãos, o Senhor avança, chega na casa de Cornélio, enquanto ele está falando, o Espírito Santo é derramado, e agora Pedro fica surpreendido. Como poderemos nós evitar águas do batismo a esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? Que coisa interessante, né? No começo perguntaram a Pedro, o que devemos fazer, varões e irmãos? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado nas águas e recebereis o dom do Espírito Santo. Então você tem uma regra maravilhosa, arrependimento, fé e batismo. Mas quando você chega no capítulo 8, Filipe está batizando as pessoas em Samaria. Arrependimento, fé e batismo. E o Espírito Santo não veio sobre eles. E aí já tem uma contradição com o que Pedro falou no capítulo 2, 37. Depois você tem Saulo no caminho de Damasco. E quem batiza Saulo não são os apóstolos, foi Ananias. Quem é Ananias? Não sei. Alguns acham que é um dos 70 discípulos, mas
Se quisermos uma regra sobre o batismo, quebrou a regra de novo. E agora, para confundir um pouco mais, Pedro está falando aos gentios. Nem diz que se arrependeu, não tem batismo, o Espírito Santo foi dado, não tinha que se arrepender primeiro, ser batizado, fazer confissão. E você vai ver, irmãos, que o livro de Atos, o Senhor vai criando movimentos novos para nos treinar que nós devemos ser obedientes ao cabeça, ao senhorio, e não criar uma regra. O livro de Atos não é um livro de doutrina, ele é um livro de história, mas é uma história viva que está em movimento crescente. E você vai ter mais experiência sobre batismo aqui no livro de Atos, que é totalmente diferente. Irmãos, até chegarmos no capítulo 11 do livro de Atos, e aí no verso 19, diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Pô, você imagina isso, irmãos? Quando Pedro sai da casa de Cornélio e volta para Jerusalém, ele tem que dar satisfação à igreja lá, porque a igreja apertou ele, falou: você entrou na casa de gentio e comeu com ele, o que está acontecendo? E Pedro teve que fazer uma exposição minuciosa para mostrar que não foi ele, foi o Espírito Santo que criou aquela situação. Foi difícil, irmãos. Mas ainda assim você está vendo no verso 19 que mesmo com o avanço que o Senhor fez através de Pedro na casa de Cornélio, representando as chaves abertas aos gentios, assim como ele abriu a porta da palavra com a chave no início do livro de Atos aos judeus, só queria judeus e gentios salvos no mesmo corpo. Mesmo assim, aqueles que chegaram em Antioquia não queriam anunciar a palavra a ninguém, senão somente aos... Você está vendo que o judaísmo ainda estava misturado com a vida da igreja em Jerusalém? Que a religião ainda queria controlar o mover do Senhor? Você ainda tem aqui judaísmo com cristianismo. E o Senhor precisa tratar essa situação. Mesmo a sombra de Pedro curando, mesmo com tantas coisas acontecendo, quanta mistura ainda havia ali. Por isso que agora você vai ver que o Senhor tem que ter uma nova base do avanço da sua obra além de Jerusalém. Porque a obra em Jerusalém, como Jerusalém era a capital do judaísmo e da obra de Deus no Velho Testamento, se demoraria muito tempo para eles serem despidos 100% ou plenamente de todas as tradições judaicas. O templo teve que ser destruído no ano 70. Eles tiveram que ser perseguidos e ainda assim muitos voltaram para o judaísmo. Então o Senhor precisava de uma nova base. Aí chegamos no verso 20. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. O Senhor começa um novo processo na sua obra no primeiro século. E a gente vai ver que o que o Senhor começou ali no primeiro século, em Antioquia, tem muitas implicações daquilo que o Senhor continua fazendo e que nós precisamos também considerar. No sentido de que, irmãos, que o Senhor nos ajude a nunca nos tornar fixados, tão organizados, tão sistemáticos, tão dogmáticos, ao ponto de que se torne um odre velho. E muitas das vezes isso é trincado, há divisões e rupturas e a obra do Senhor não pode avançar. Por que não pode, irmãos? Porque o Senhor precisa encontrar entre nós esse ambiente, onde Ele de fato seja a cabeça e estejamos retendo a cabeça, do qual todo o corpo, então, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, promove o aumento que provém de Deus. Que o Senhor nos ajude a continuar vendo que, como disse Lucas, Jesus começou a fazer e Ele continua
fazendo. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que aquele rio do trono que fluiu ali no primeiro século continue fluindo também entre nós. Mas nós sabemos que o rio flui pelos lugares mais baixos. Por isso, ó Deus, livre-nos do orgulho, do legalismo, das opiniões, da democracia. Senhor, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que não representa a Tua natureza. Nós, ó Deus, te rogamos que o Senhor venha nos encabeçar e venha, ó Deus, nos ajustar, e o Senhor nos leve a ser fiel a tudo que o Senhor quiser operar, mover, dirigir em nosso tempo, de acordo com a Tua palavra e para a Tua glória. Nós pedimos que o Senhor continue conosco nesses dias que nós estamos aqui. Tem misericórdia de nós, Senhor. E que não sejam apenas palavras, mas que o Espírito Santo, ó Deus, intervenha, se mova entre nós. Senhor, venha nos capturar para Ti nesses dias. Desperta-nos, Senhor. Aviva-nos pela Tua palavra nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus.